de ansiedade. Fala para quem está perto de você assim: nada de ansiedade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então diz o texto: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Leia bem forte. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Leia forte. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus eu oro. Nós oramos gratos a Ti, porque de fato o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Se estamos aqui, é graças ao Teu amor, ao Teu cuidado e à Tua misericórdia, Jesus. Eu peço que a Tua mão poderosa nos guie agora, nos conduza de tal forma que tenhamos sabedoria, discernimento para compreender a Tua palavra, e que ela penetre, Senhor, que ela produza em nós mudança, no mais íntimo, no mais profundo, gerando em nós a paz de Deus, a paz do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Quero compartilhar então essa mensagem acerca de um dos aspectos mais importantes da vida cristã, um dos aspectos mais importantes da vida com Cristo, que é a alegria, obrigado, é a paz, obrigado, a ausência de ansiedade, a ausência da preocupação excessiva. Nessa carta Paulo está escrevendo, é interessante, porque essa é uma carta que ela se destaca das demais, uma vez que Paulo está escrevendo aqui aos seus amigos filipenses. Fala para o irmão que está perto de você assim: preste atenção, por favor. Fala para quem está perto de você: acalma teu coração agora. Isso, os jovens ali do fundo ali, vamos acalmar o coração, por favor. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. E Paulo está escrevendo aqui aos seus amigos, os filipenses, e nesse momento Paulo estava em cadeias, ele estava preso, ele estava impedido de fazer o que ele gostava, que era viajar, conhecer novos locais, levando a palavra do Senhor, locais estratégicos, locais realmente onde a palavra e a igreja era implantada, como ele fez nessa cidade, a cidade de Filipos. Lá em Atos capítulo 16, nós vamos perceber que ele, ao descer ali no porto de uma cidade próxima a Filipos, ele rapidamente percebeu a importância dessa cidade. Era uma cidade onde havia todo um contexto que prevalecia ali, favorecia aqueles cidadãos, aquelas pessoas. E ali é interessante que acontece algo, e é a primeira vez que Paulo prega, que a Bíblia registra Paulo pregando na Europa. Então ali, a primeira igreja na Europa. Filipos ficava na Macedônia. E é interessante que a primeira pessoa a se converter na Europa foi uma mulher, cujo nome era Lídia. Na beira do rio, Paulo estava lá, ela com outras mulheres, e ela entregou a vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus abriu a mente dela, é isso que eu peço que o Senhor faça nessa noite, abra nosso entendimento, para que ela entendesse o Evangelho. Ela entrega a sua vida ao Senhor, e ela era vendedora de púrpura, uma pessoa que o texto nos mostra que havia certa condição financeira, e ela chama então Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dela durante aquele período ali, e ali Paulo prega durante um tempo. Ele expulsa o espírito de uma moça, um espírito de adivinhação, e então, por conta do tumulto que isso gerou, tem todo um contexto ali, depois você pode ler isso em Atos capítulo 16, ele é preso junto com Silas, ele é açoitado e é preso, e você já deve ter ouvido essa história, que lá na prisão, com as suas feridas, açoitados, presos, eles então começam a fazer o quê? Quem sabe? Pode dar spoiler aí. O que eles fazem lá na prisão?
Ligam para o advogado, não é verdade? Para impetrar um habeas corpus. O que eles fazem? Oi? Eles oram? Oi? Eles começam a cantar ao Senhor. E eles começam a cantar e a louvar de tal forma, diz a Bíblia, isso por volta da meia-noite. Então você imagine uma cela de prisão, obviamente sem energia elétrica, e não tinha por que estar iluminado, uma vez que eles estavam trancafiados lá. Eles estão todos machucados e começam então a louvar a Deus. Eu te pergunto, você tem louvado a Deus? Você tem cantado ao Senhor? Você tem demonstrado gratidão ao Senhor? E ali eles começam a cantar e louvar e adorar a Deus, de tal forma que houve um terremoto, houve uma intervenção, uma manifestação do poder de Deus, e as celas se abriram, e as cadeias se abriram, e eles saíram então daquele local. E diz o texto então que o carcereiro ali agora, com certeza um dos irmãos que estão lendo essa carta, que estão ouvindo essa carta, o carcereiro então, percebendo que os presos teriam fugido, ele saca a espada para se matar, porque uma vez que o
Diga comigo assim: oração, alegria no Senhor e ação de graças, ou seja, gratidão. 3 pilares. Olha o que diz aqui o Salmo de número 5, versículo 11. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão o que, amados? Ficarão o que, amados? E sempre farão o que? Porque tu os defendes. Os que te amam encontram o que? Então vamos ler juntos 11 bem forte. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram. Amém? Ao 12. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Perceba que é uma característica cantar ao Senhor. E é cantar em voz alta. É cantar com entusiasmo. É cantar com júbilo, com alegria. Abra comigo o Salmo de número 32. Eu digo isso, amados, porque muitos de nós vêm de um contexto religioso travado. A igreja, de uma forma geral, ocidental, ela foi influenciada pelo romanismo, pelo contexto europeu, onde se tinha a ideia que devoção ou espiritualidade tem a ver com um semblante fechado, um silêncio no ar. Mas quando nós lemos a Bíblia, não é isso que nós encontramos. Quando nós lemos os Salmos, quando nós lemos os profetas, não é isso que nós encontramos. Salmo 32 vai trazer algo interessante aqui. Ele vai dizer no versículo 1: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, amém? E cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Esse que foi perdoado, foi restaurado. Aí o salmista vai dizer, enquanto ele não confessou o pecado, ele estava cansado, chorava o dia inteiro, dia e noite era castigado pelo Senhor, pesava a mão do Senhor sobre ele, ele ficou sem forças. Por isso que ele começa dizendo, feliz aquele que é perdoado. Quem aqui já foi perdoado pelo Senhor? E se há alguma culpa no teu coração, alguma culpa na tua mente, meu irmão, minha irmã, essa noite que você vai levar isso aos pés da cruz, amém? E ele diz aqui de momentos de angústias no versículo 6, mas ele diz, por isso nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem fazer o quê? Fazer o quê? Glória a Deus. Assim quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Versículo 9 vai dizer o seguinte, olha que interessante: não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Ou seja, precisamos confessar os pecados, orar a Deus. Olha que interessante o versículo 11, lê comigo bem forte. Todos vocês que são corretos, alegrem-se, fiquem contentes, por causa daquilo que o Senhor tem feito, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Vamos entender isso aqui. Ele está falando de ser feliz, da maravilha de ser feliz por ter sido perdoado, restaurado pelo Senhor. Paulo está escrevendo aos Filipenses, alegrem-se, fiquem alegres em todo o tempo no Senhor. Por quê? Porque eles haviam sido perdoados, restaurados, transformados pelo Senhor, e apesar das lutas e dificuldades, eles deveriam permanecer alegres no Senhor. O salmista está dizendo isto aqui. Ele diz, aquele que é perdoado, aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga, aleluia. No versículo 11 ele vai dizer, todos vocês que são corretos. E aqui, vamos fazer uma observação. Todos aqueles que são justos, ou melhor, todos aqueles que são justificados. Porque justo ninguém é diante de Deus, amém, amados? Concorda comigo? Quem concorda comigo que ninguém é justo diante de Deus? Amém? Mas aqui ele está se referindo aos justos, ou seja, os justificados por Deus. Porque no versículo 1 ele está falando de quem? De quem teve os pecados perdoados, lavados, apagados pelo Senhor, aleluia. E esses justificados, esses corretos,
pela graça do Senhor, deve fazer o quê? O que diz o versículo 11? Alegrar-se, ficar contente, por causa do que o Senhor tem feito. Deixa eu te perguntar, Deus tem feito alguma coisa na tua vida? Pare e pense um pouquinho, Deus tem feito alguma coisa na tua vida? Então esse é motivo de nos alegrarmos, sim ou não? Diz aqui, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. E aqui eu vou falar mais uma vez, cantar de alegria aqui é gritar, é exaltar, é rejubilar, é dar gritos de vitória. Pode procurar lá depois. Olha que interessante que nós temos aqui. Abra comigo lá em Sofonias, capítulo 3, para encerrar esse ponto aqui. Sofonias, capítulo 3. Aí apertou, hein, pastor? Onde que está Sofonias? Confia que está na Bíblia. É um dos profetas, quase no final aí do Antigo Testamento. Sofonias que profetizou ali mais ou menos na época do rei Josias, que encontrou o livro da lei, que traz uma palavra de encorajamento, de arrependimento, mas ele conclui aqui no capítulo 3, versículo 14, olha só, ele diz, filha de Sião, ou nessa tradução, povo de Israel, Sofonias 3,14, povo de Israel, cante louvores a Deus. O que nós devemos fazer? Alegrem-se, olha só, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus, como, amados? Com todo o coração. E por quê? Ele estava anunciando algo para aquele povo que se aplica à igreja do Senhor hoje. Diz aqui, o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês, aleluia, e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês, leia comigo bem forte, não precisam mais ter medo da desgraça. Vamos ler de novo? Não precisam mais ter medo da desgraça, amém? Mais uma vez, não precisam mais ter medo da desgraça, aleluia. Vamos nos alegrar, sim ou não? Vamos cantar, sim ou não? Esses três textos que eu li para você, Salmos e Sofonias, ele usa três verbos praticamente aqui, que são traduzidos aqui de uma maneira fraca, posso dizer assim. Significam cantar em voz alta, gritar, gritos de guerra, gritos de vitória. Como eu estava falando, então nós muitas vezes vemos num contexto que adoração, louvor, ser piedoso, ser alguém espiritual, ter um semblante fechado, carregado. Local espiritual, um local de silêncio. Não é isso que encontramos na Bíblia. Quando falamos de adoração, louvor, gratidão e alegria ao Senhor. Há momentos de solitude, precisamos parar, orar, é fato. Mas alegria, louvor, gratidão, bater palmas, a Bíblia diz, batam palmas todos os povos, celebrem a Deus com voz, com grito de júbilo, amém? É o que a Bíblia diz, amados. Muitas vezes a pessoa quer criar uma liturgia, dentro daquilo que ele acha, dentro daquilo que ele acha, que ele pensa, que é formatar a coisa. Mas voltando lá, vamos voltar lá para Filipenses capítulo 4, o que Paulo está dizendo? Escrevendo aos seus amigos, lá da cidade de Filipos, na Macedônia. Tenham sempre alegria. A alegria, anote aí, eu falei, vou repetir, não é sentimento, a alegria é uma atividade, você louva, você agradece, você canta, você grita, você exalta, você aplaude ao Senhor. Não entender essa realidade, amados, é deixar passar da tua vida um aspecto muito importante da vida com Cristo, e muitos estão deixando passar isso, e não estão vivendo uma vida com alegria, exultando no Senhor. No versículo 5, ele vai dizer, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Paulo está escrevendo aqui para eles, olha, eles estavam passando por dificuldades ali, havia um certo tumulto na igreja,
não muito grave, mas estava começando algo ali. E havia já um contexto começando de perseguição. Filipos era uma cidade, como eu disse, muito peculiar. Ela possuía um status no Império Romano. Presta atenção nisso. Filipos era uma cidade onde os soldados, muitos soldados romanos aposentados, eles iam para lá. E ela tinha um aspecto que poucas cidades tinham, que eles conquistaram o direito dado pelo imperador, chamado Ius Italicum, que era o direito deles, praticamente eles eram iguais os cidadãos de Roma, da capital, no que diz respeito a fazer negócios, a liberdades. Eles tinham uma cidadania diferenciada na cidade de Filipos, mas isso tinha um preço. Ali havia um posto militar avançado romano. Ali eles começavam então a ser pressionados para reconhecer o imperador como Salvador e como Senhor. Por isso que Paulo ele vai enfatizar várias vezes que Jesus é o Salvador, e Jesus é o Senhor. E nesse contexto então ele vai dizer: olha, vocês precisam fazer o que seja conhecido diante dos homens. Interessante, porque daqui a pouco ele vai falar no versículo seguinte de fazermos conhecido a Deus algo. Então ele diz aqui: vocês precisam fazer com que algo seja conhecido pelos homens, por todos os homens, mas vocês também precisam fazer com que algo seja conhecido por Deus. Não que Deus não conheça, vamos entender. E ele diz aqui: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Ou conforme outras versões dizem, que a bondade de vocês seja conhecida de todos os homens. E aqui é uma palavra muito interessante, aqui ele traduz por amabilidade. E essa palavra se aplica também ao Senhor Jesus, lá em 2 Coríntios capítulo 10. Mas ela é uma palavra muito difícil de traduzir. Eu vou ler aqui para vocês a ideia que está por trás, o que Paulo está dizendo para eles. Diz assim, olha: é ser razoável, presta atenção, é ser razoável nas opiniões e julgamentos, é ter uma firmeza paciente, diga comigo, paciente. Olha só, é ter uma firmeza paciente e humilde diante de injustiças, desgraças e maus tratos, sem ódio ou maldade, confiando em Deus. Então essa firmeza paciente diante da injustiça precisava ser conhecida por todos. Quando os homens olhassem os filipenses da igreja de Filipos, aqueles homens da igreja de Filipos, aquelas mulheres da igreja de Filipos, eles precisariam ver uma característica de Cristo Jesus: essa bondade, essa amabilidade, essa gentileza, mesmo diante da injustiça, mesmo diante dos ataques, mesmo diante de situações adversas, porque o Senhor virá logo. Não é o que ele diz em seguida? Sim ou não? Sim ou não? O Senhor está próximo, diz aqui: o Senhor virá logo, o Senhor está próximo. Então só é possível ter essa vida de alegria, só é possível demonstrar aos homens, às pessoas, essa firmeza em Cristo Jesus, da mesma forma que Cristo Jesus foi firme até o fim, quando nós temos a consciência e a fé que Jesus, o Senhor, está próximo. Fala para o teu irmão: o Senhor está próximo. E aqui esse está próximo, tanto pode ser espacial, ou seja, ele está perto de mim, como pode ser temporal, ele está próximo de vir, que foi a opção aqui do tradutor, mas você pode usar os dois entendimentos. Jesus, ele está próximo, ele habita em mim, e porque ele habita em mim, porque ele virá logo, porque eu tenho um relacionamento com ele, porque a minha alegria é no Senhor, pelo poder dele, eu vou demonstrar, eu farei conhecido aos homens. Agora eu te pergunto: será que nós, diante dos homens, das pessoas, o que nós temos feito? O que tem sido conhecido quando nós somos pressionados, quando nós somos apertados, quando nós somos injustiçados? Olha que interessante aqui, versículo 6.
Não se preocupem com nada, ou conforme a versão mais conhecida, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por nada. Aqui diz, não se preocupem com nada. Amém? Amém? Mas ele vai trazer aqui, lembra que eu falei do tripé? Oração, ações de graças e alegria. Ele vai dizer, mas em todas as orações, diga assim comigo, todas as orações. Todas as orações. Quando eu falo em todas as orações, todo tipo de oração. Se você pegar outras versões, vai dizer assim, em todas as suas orações e súplicas. Nós temos duas palavras aqui. Oração é oração, vamos dizer assim, genérica. E súplica é uma palavra que significa um pedido específico. Diga comigo, específico. Nossos pedidos precisam ser específicos diante do Senhor. Com todas as orações, com todos os tipos de oração. Não há nada grande demais para o nosso Deus, amém, amados? E não há nada pequeno demais para o nosso Deus. Vou dizer de novo, não há nada grande demais para o nosso Deus, e não há nada tão pequeno para Ele. Ele cuida de cada aspecto da nossa vida. E para que eu não seja ansioso, preocupado, angustiado, eu preciso colocar diante dele, levar para ele, fazer com que ele conheça, não que ele não saiba, mas isso precisa partir de mim, em sinal de humildade, em sinal de devoção, em sinal de fé, de confiança. Quebrar o meu orgulho e levar diante dele meus pedidos, desde os mais genéricos até os mais simples. Uma dor de cabeça, uma conta para pagar, uma conversa que vai ter com o filho, com a esposa, um trabalho que vai apresentar na faculdade. Todas as orações, fala para o teu irmão, todas as orações. Um carro que eu preciso consertar lá na minha oficina, uma parede que eu preciso pintar lá no meu serviço, a carne que eu preciso comprar. Todas as orações, fala para o teu irmão, todas as orações. É todo tipo, com as suas orações e súplicas. Por que estamos ansiosos? Porque nós não levamos ao Senhor nossos pedidos. Nós fazemos, olha só, olha o contraponto aqui que ele está dizendo. Nós precisamos fazer conhecido dos homens, das pessoas, a bondade, a firmeza, e fazer conhecido diante de Deus todas as nossas dificuldades, todos os nossos pedidos. Mas pense comigo, quantas vezes nós invertemos e fazemos conhecido das pessoas as nossas reclamações, os nossos pedidos, em vez de levar a Deus, o Senhor. E a Deus, o Senhor, nós levamos uma firmeza, uma dureza de coração, em vez de quebrantar o coração diante dele. Está entendendo, sim ou não? Quem está entendendo? Diz aqui, não se preocupem com nada. E amados, esse é um ponto, é uma tônica na palavra do Senhor. Esse verbo aqui, ele aparece 19 vezes. Eu quero enfatizar duas ocorrências aqui, porque Paulo está repetindo o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Paulo não está inventando nada aqui, amados. Essa é uma característica do cristão que entendeu o Evangelho. Aqui Jesus está no Sermão do Monte. Isso também está registrado lá em Lucas capítulo 12. Mas vamos enfatizar aqui em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 24. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês, olha só, vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, as preocupações desse mundo. Olha o que ele vai dizer depois. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem, ou não andeis ansiosos. É o mesmo verbo que Paulo usa lá. Com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa.
que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Leia o 26, por favor. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, quem que é? Quem que é? Fala para o teu irmão, é o teu Pai. Se você crê em Cristo Jesus, presta atenção aqui. Se você crê em Cristo Jesus, João capítulo 1, versículo 12 diz assim: todo aquele que crê no Senhor recebe o poder de ser feito filho de Deus, amém? Filha de Deus, amém? E o Pai cuida, fala para o teu irmão, o Pai cuida. Jesus está falando aqui, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Vivemos num mundo tão distorcido, que os animais estão valendo mais que as pessoas. Mas as pessoas valem mais do que os animais. Porque Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Deu autoridade ao homem e à mulher para governar e dominar o mundo. As pessoas dão mais valores aos animais do que aos filhos. É um mundo distorcido, idólatra. Olha o que diz aqui o versículo 26, ou melhor 27. E nenhum de vocês pode cumprir a sua vida, por mais que se preocupe, por mais que esteja ansioso com isso. Versículo 28. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Lê o 30, por favor. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que... Fala para o teu irmão, é claro, meu irmão. Fala para o teu irmão, é claro, minha irmã. É claro que Deus vai cuidar da gente que tem a fé tão pequena. Amém? Então lê o 31 bem forte, vamos lá. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os incrédulos, os que não são filhos de Deus, os pagãos, os gentios, é que estão sempre procurando essas coisas. Tem gente que está no culto, já está mandando lá no Ai Que Fome, preocupado com o que vai comer. E se passa um pouquinho o horário, fica mais angustiado ainda, porque 10 horas fecha a cozinha. Meu irmão, nossa prioridade é o Senhor, amém? Olha o que diz o 32. Pois são os pagãos, os incrédulos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, fala o teu Pai, meu irmão. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Pode ler comigo? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades. O amanhã, ele impede, a preocupação com o amanhã, ele impede a gratidão a Deus. A gratidão, eu falei de gratidão, ação de graças, né? Oração e alegria. A ansiedade, a preocupação com o futuro, que impede gratidão pelo passado. Deixamos de agradecer a Deus o que Ele tem feito em nossas vidas, preocupados, ansiosos com o amanhã. Nada de ansiedade, meus irmãos. Nada de ansiedade. O Pai cuida de nós, amém? O Pai cuida de nós. O Pai está cuidando de nós. O Pai está cuidando de você. Você crê nisso? Por isso Paulo diz aos seus amigos filipenses, porque eram homens e mulheres que colocavam o reino de Deus em primeiro lugar. Depois você lê a carta. Eram homens que, como Epafrodito, que era de Filipos e foi até Paulo, onde Paulo estava preso, e Paulo elogia esse homem dizendo que ele tinha arriscado a vida pelo Evangelho. Homens que, como Paulo escreve aqui no final do capítulo 4, tinham tirado deles para ofertar a Paulo, porque Paulo estava numa situação difícil lá, preso. Eram pessoas que colocavam o reino de Deus em primeiro lugar, e como eles colocavam o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas seriam, com certeza absoluta,
preparadas pelo Pai para eles. Por isso que Paulo diz lá no versículo 6, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus, ou seja, façam conhecidas a Deus, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, com ações de graças, amém? Gratidão, amados, presta atenção nisso, a falta de gratidão, presta atenção nisso, a falta de gratidão é o primeiro passo para a idolatria. Não render graças ao Senhor é o primeiro passo para a idolatria. Abra comigo lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Anote isso aí. Falta de gratidão é o primeiro passo para a idolatria. Olha só o versículo 18, Romanos 1,18. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Olha só, nós precisamos fazer que os homens conheçam em nós a firmeza do Senhor, amém? Diante de injustiça, diante de situações adversas. Mas há aqueles sobre quem Deus revela a sua ira, porque não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Olha só, desde que Deus criou o mundo, amados, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece. Olha só, e não lhe são o quê? E não lhe são o quê? Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem, olha a idolatria, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. A falta de gratidão a Deus nos leva à idolatria, amados. Nós começamos a idolatrar pessoas, situações, colocamos a nossa esperança em outras coisas. Por isso que Paulo escreve lá, orem, coloquem diante de Deus todas as suas orações, em todo o tempo, e com o coração agradecido, amém? Faça isso, e a ansiedade não mais fará parte da tua vida. Todas as orações, todos os pedidos, coloca diante de Deus, e vai acontecer algo aqui, amados. Alguma coisa vai acontecer. Olha que interessante, olha o que diz aí versículo 7. Vamos ler bem forte, vamos lá? Filipenses 4, 7. Volta lá se você não... Vou esperar você para lermos juntos. Porque ele disse no versículo 6, não se preocupem, não fiquem ansiosos, mas com orações, todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E aí vem um detalhe, olha só. Ele está dizendo que se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, colocarmos diante dele todas as nossas orações, algo vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. É uma consequência aqui. Leia comigo o versículo 7, vamos lá? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Aquela paz que levou Paulo e Silas lá na cadeia de Filipos a louvar e adorar a Deus, mesmo açoitados, e que quebrou cadeias, libertou não apenas Paulo e Silas, mas salvou o carcereiro e toda a família dele. Essa paz de Deus, amados, a Shalom de Deus. Shalom é muito mais do que a paz, é algo que gera completude, plenitude, bem-estar. Não é à toa que é o cumprimento do povo de Deus no Antigo Testamento, é o cumprimento até hoje, Shalom.
Shalom de Deus, a shalom, a paz de Deus, vai fazer algo, amados. Vai guardar, vai vigiar. E interessante aqui, lembra que eu falei que Filipos era um posto, tinha um posto militar lá, um posto romano lá? Lembra disso, sim ou não? Sim ou não? Paulo, ele está escrevendo aos seus amigos, ele usa o termo militar aqui. É interessante. Quando ele falou, eles entendiam. Muitos ali eram, como eu disse, soldados aposentados. Esse termo que ele usa aqui é um termo militar, é técnico. E significava justamente aquela guarda que ficava dentro da cidade, na porta, cuidando quem entra e quem sai. Ele está falando, olha, Deus vai colocar um guarda no teu coração. E não vai permitir que o medo, que a ansiedade, que o desespero, que a angústia entre. Ele não vai permitir que nada que possa roubar a paz penetre o teu coração. Ele guardará. Abra comigo a sua Bíblia lá no Salmo 121. Salmo 121. Aleluia. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Quem está recebendo cura aí, diga aleluia. Salmo 121 diz assim: olho para os montes e me pergunto, por que olhar para os montes? É uma poesia. Os montes falam de situações acima de mim, que eu não tenho como ultrapassar, não tenho como passar. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? Não é isso que está escrito aqui? De onde virá o teu socorro? Pergunta para o teu irmão, de onde vem teu socorro, meu irmão? Não é do 13º, não é do político que vai assumir dia 1º de janeiro, não é deste ou daquele, não é da tua saúde, não é das tuas finanças, não é do teu conhecimento. De onde virá o socorro diante dos montes que se apresentam diante de mim? Diz o salmista, ele descobriu isso. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra, amém? Que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor. Ele é teu protetor? O seu protetor está sempre alerta. Esse que Paulo diz que se você orar, se você colocar diante do Senhor as suas ansiedades, suas preocupações, a paz desse Senhor aqui, a paz desse Deus guardará o teu coração. E esse protetor, Shomer Israel, o guarda de Israel, diz aqui que ele está sempre alerta, não deixará que você caia. Leia bem forte o versículo 4. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Leia o 5 bem forte. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Aleluia! Esse que guarda o coração de todo aquele homem, de toda aquela mulher que coloca diante dele as suas orações. E a paz de Deus guardará o teu coração. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar. Agora, você crê? Diga eu creio. Mas para isso eu preciso me alegrar. Diga me alegrar. Eu preciso orar. Eu preciso ser grato. Eu me alegro no Senhor. Eu oro a Ele, coloco diante dEle todas as situações. E não está dizendo que Ele vai fazer o que eu estou pedindo. Em nenhum momento está escrito aqui que eu vou orar e Ele vai fazer o que eu estou pedindo. Algo melhor do que isso vai acontecer. Algo superior a isso vai acontecer. Está dizendo que a paz, Shalom, guardará, vigiará o meu coração e a mente. O coração e a mente. Por quê? Diz aí, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Amém? Lembra quando Jesus fala lá para Marta, registrado lá em Lucas capítulo 10? O texto diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e ele começou a ensinar, e diz que Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir. E aqui para você entender,
Às vezes falam que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Povo ignorante que não conhece a palavra de Deus. Naquele contexto, nenhuma mulher se sentava aos pés de um professor para aprender. Isso era inconcebível. Nenhuma mulher era discipulada, não existia isso. Alguns rabinos chegavam a dizer, tem registro, que a mulher não precisava ser ensinada porque ela não tinha alma, não precisava ser salva. Mas Jesus ensinava as mulheres assim como ensinava os homens. Quem que foi a primeira que se converteu na Europa? Lídia, sim ou não? E ela recebeu Paulo na sua casa e foi falar, não, Paulo era machista. Só que ignorante. Não lê a Bíblia, ou lê para justificar os seus erros, para achar alguma coisa, para distorcer. E Maria senta-se aos pés de Jesus junto com os demais discípulos, Jesus está ensinando. E Marta, diz o texto, corria para lá e para cá, lavando a louça, cozinhando, limpando a casa, querendo agradar, querendo servir. E por mais que a sua intenção fosse correta, presta atenção nisso, por mais que a sua intenção fosse correta, a sua atitude estava errada. Boa intenção não resolve, atitude correta resolve, amém? Fala comigo assim, boa intenção, diga, boa intenção não resolve, atitude correta resolve. A Bíblia diz que Marta estava correndo para lá e para cá para servir. E aí ela critica, ela fala para Jesus, Senhor, o Senhor não está vendo que Maria está aí e não está me ajudando? Lá em Lucas capítulo 10. E no versículo 41 ele vai dizer, Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Por que você está tão ansiosa? É o mesmo verbo que Paulo usa e que Jesus usou lá em Mateus 6. Por que você tem estado tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte, que é se sentar aqui e ouvir a palavra. Escolha a melhor parte, meu irmão. Escolha a melhor parte, minha irmã. Não ande ansioso nem para lá, nem para cá. Muitas vezes a intenção é boa. Você está correndo para lá e para cá, trabalhando demais, fazendo tanta coisa, às vezes até na obra. Está fazendo coisa na obra, está tocando, está ministrando, está pregando, mas está ansioso, angustiado, preocupado. E são os extremos, né? Quando tem aqueles que estão nem aí para nada, outros estão angustiados, correndo para lá e para cá. E a paz de Deus não faz parte da sua vida. Deus tem paz para você, meu irmão. Deus tem a paz de Deus para você, minha irmã. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Diga assim, alegria, oração e gratidão. Amém? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 7, não precisa abrir, só anote aí. Se você não trouxe nada para anotar, anote no celular. 1 Pedro 5,7 diz assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Quem crê? Então vamos ler, está aqui na tela, vamos lá, está na tela? Olha lá, entreguem, lê bem forte, entreguem amém? Entrega, meu irmão, entrega, minha irmã, não fica com você não. Sabe o que nos impede de entregar? Orgulho, incredulidade, medo, querer dominar a situação. Quantos que vivem sofrendo porque tudo tem que ser do jeito dele, isso aqui tem que ser aqui, porque se não for aqui, meu Deus do céu, isso aqui não, isso aqui está errado, aqui tem que ser assim. Nossa Bíblia, por que a Bíblia está embaixo? Nossa Bíblia tem que ser aqui em cima. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Quem é assim? Levanta a mão. A partir de hoje você não é mais assim, amém? Você vai entregar suas preocupações a Deus, amém? E se sair errado? Fala assim, não tem problema. Fala assim, não tem problema. Deus está cuidando de mim. Sabe como que Paulo chegou em Filipos? Presta atenção. Sabe como é que Paulo chegou em Filipos? Abra comigo lá em Atos. Vamos lá. Você que gosta de ter o controle, de pensar tudo certinho e achar que Deus tem que fazer do jeito que você quer. Senão você fica angustiado. Na tua casa, todo mundo tem que fazer do teu jeito. No ministério tem que ser do teu jeito.
e não do jeito de Deus. Olha que interessante. Capítulo 16 de Atos, versículo 6. Como o Espírito Santo, olha só. Olha isso aqui, amados. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Lê o versículo 7, vamos lá? Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia. Olha só. Mas o Espírito de Jesus não deixou. Sabe o que eles iam fazer lá na província da Bitínia? Eles iam pregar o Evangelho. Estava tudo certo. Estava no mapa de Paulo já. Já estava na agenda. Paulo era um homem estratégico. Ele abriu igreja em Corinto, em Filipe, em Éfeso. Cidades estratégicas, principais, fundamentais. Estava tudo certo. Paulo era um cara inteligente demais. Mas chegou um momento que os pensamentos do Senhor, que são mais altos do que o nosso, amém? Amém? Os planos de Deus, que são mais altos do que o nosso, amém? Precisavam acontecer. E aí, o Espírito de Jesus não deixou. Versículo 9, leia comigo, vamos lá? Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia. De onde? Onde que ficava Filipos? Na Macedônia. Ele teve uma visão. Ele viu ele era sensível. Olha só, pensa comigo. Era para Paulo estar frustrado, sim ou não? Ele fez um plano e não deu certo. Deus falou não. Era para ele estar frustrado, sim ou não? Emburrado, sim ou não? Bicudinho, sim ou não? Quem fica bicudinho aqui quando não dá certo? Levanta a mão. Quem fica? Você fica? Quem fica bicudinho aí? Emburrado. Fala pro teu irmão, não fica mais bicudo, meu irmão. Não tem problema dar errado. Na verdade é Deus que está cuidando. Mas Paulo estava de boa, estava sensível. E à noite Deus dá uma visão para ele. E olha só o que acontece nessa visão, versículo 9. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia. O que ele falava? Vamos lá? Venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão nós resolvemos partir logo para a Macedônia. E ele vai para onde? Em Filipos. Deus tem um plano, meu irmão. Já dizia o Clebinho. Fala para o teu irmão, Deus tem um plano, meu irmão. Mas nós ficamos angustiados, ansiosos, porque a coisa não funciona do nosso jeito, não acontece do jeito que a gente quer. Não mais, porque você pertence a Jesus. A Bíblia diz, se você crer no teu coração, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida, é o dono da tua vida, então deixa Ele guiar a tua vida. Para com essa angústia, para com essa agonia, para com esse negócio igual Marta correndo para lá e para cá, mas eu estou servindo a Deus, mas Deus não pediu nada disso, mas eu estou fazendo certo, mas está fazendo errado. Ele falou para Marta, 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 você está ansiosa, preocupada com tantas coisas, e Maria está aqui. A louça você vai lavar depois, a comida você vai fazer depois, não adianta, porque as preocupações dessa vida não acabam, sim ou não, amados? Sim ou não? Para encerrar, então nós temos aqui 4 ordens, 4 imperativos. O primeiro é, alegrem-se. O segundo, que a firmeza de vocês, que a nossa firmeza diante das situações adversas, seja conhecida pelas pessoas, para que elas vejam Cristo em nós. Terceira ordem, não se preocupe, não fique ansioso. Quarta ordem, faça conhecido por Deus as suas necessidades, os seus pedidos, as suas súplicas, e a coisa vai acontecer, o milagre vai acontecer. A Shalom, a paz de Deus, mesmo que dê errado, mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, diga mesmo assim, eu louvarei o Senhor. Abra comigo em Abacuque, o último texto que vamos ler nessa noite. Aí lascou de novo, hein, pastor? Abacuque,
Sofonias, agora Abacuque. Abacuque, para te ajudar, Abacuque está antes de Sofonias, tá? Está do lado. Esse é o Delma, achou aí? Abacuque lascou, hein? Vamos lá. Aqui em Abacuque, capítulo 3. Abacuque foi um profeta que ele clamou a Deus por justiça. Esse livro ele é uma oração, toda ele é uma oração. Ele ora, Deus responde, ele ora de novo, responde, ele termina louvando a Deus. E ele pede justiça a Deus. Ele estava vivendo um período muito difícil de Israel. Morreu o rei Josias, o rei justo que descobriu a lei, reencontrou a lei. Aí veio o filho dele, não valia nada, veio o neto dele, pior ainda. E Abacuque então está nessa situação, vendo a injustiça, o mal acontecendo. E aí ele fala: Senhor, ajuda. Aí Deus fala: eu vou ajudar, eu vou mandar um mal aí. Eu vou mandar os babilônios, vai acabar com tudo, vai passar o rodo. E ele fica: mas como assim, Deus? O Senhor vai mandar gente pior do que nós? E ele clama a Deus por misericórdia, e Deus responde. E depois que ele ora de novo e Deus responde, a paz do Senhor toma conta do coração de Abacuque. A paz de Deus, fala comigo, a paz de Deus. E olha só como Abacuque termina esse livro: sabendo que o mal viria sobre o povo, porque era o juízo de Deus para os incrédulos. Versículo 17 ele diz assim, ó: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Leia bem forte o 18: mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Vamos de novo? Mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Vamos trazer para o dia de hoje. Ainda que o dólar chegue a R$7, a gasolina R$7, ainda que a política esteja um caos, a corrupção tomando conta, a violência desregrada, mesmo assim, você pode dizer isso? Mesmo assim? Fala para o teu irmão: mesmo assim, meu irmão, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém? Por isso que ele termina dizendo: o Senhor Deus é minha força. Quem que é a tua força, meu irmão? Diga: o Senhor Deus. Ele diz: o Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Firme como a corça. A corça andava onde poucos andavam, nas rochas, e ela corria tranquilamente. Se você confiar em Deus, se você colocar diante do Senhor a tua oração, se você se alegrar no Senhor, você for grato a Deus, a paz, a shalom de Deus tomará conta da sua vida. Amém? Tomará conta de toda a tua mente, todo o teu coração, e você andará firme, porque você tem teu futuro garantido. Amém? Glória a Deus. Se você crê, nada de ansiedade. E no versículo 8 diz assim: por último, lá em Filipenses capítulo 4, por último, só que esse último a gente não vai ler agora, amém? Se Deus permitir, domingo que vem a gente vai entender o que Paulo está falando para nós aqui. Eu falei que Abacuque era o último versículo, sim ou não? Eu não posso mentir aqui, sim ou não? Então, por último, deixa para por último. Semana que vem, se Deus permitir, teremos batismo aqui. Quem vai descer as águas aqui domingo que vem? Dá um glória a Deus aí. Ah, misericórdia, não vai não. Não vai não. Pastor Márcio, cancela o batismo. Quem vai ser batizado aí, levanta a mão. Dá um glória a Deus então. Melhorou. Quem está feliz pelo que você batizado aí, dá um glória a Deus. Amém? Amém? Aplauda o Senhor então. Teremos batismo aqui em nome de Jesus. Próximo domingo. Ceia e batismo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus permitir, vamos entender o que Paulo está falando aqui por último aos filipenses, aos seus amigos. Fique de pé, vamos orar.
para que a paz de Deus, quando nós oramos a paz de Deus, Shalom, toma conta do nosso ser, toma conta da nossa vida.